Conversa com o colunista do CNN Money, nosso grande amigo, o grande e maravilhoso Gilvan Bueno. Meu caro, muito boa tarde para você. Queria te ouvir então, você estava cantando a bola do quanto o preço do barril de petróleo no mercado internacional poderia subir e até quando os preços do petróleo devem seguir neste patamar. Dá para esperar aí até o fim do ano uma negociação acima de $80 pelo barril? Que alegria revê-lo, meu amigo Yuri. E essa infeliz notícia que a gente tem que comentar aqui, que traz um impacto para as famílias, para a economia, para várias empresas. Nós temos apenas 5 dias de conflito e o preço do barril disparou mais de 11%, agora em $86. Isso, no primeiro momento, os impactos estão sendo atingidos em 2 mecanismos, tá? O primeiro mecanismo é o preço do barril, o segundo é o preço do ouro. O ouro no ano já dispara mais de 46%, é isso mesmo, uma alta de mais de 46% no preço do ouro. Por que isso? Porque os investidores estão buscando uma proteção nesse ativo que está sendo utilizado muito pelos bancos centrais. Logo em seguida, os ativos que são muito voláteis, por exemplo, como criptoativos, também estão passando por isso, mas agora isso começou, Yuri, a chegar nos modelos de negócio. E eu vou usar uma companhia, a companhia Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, atual Vale, que vende um dos melhores minérios de ferro do mundo. Ela, nesse momento, está tendo uma forte desvalorização. Por quê? Porque ela tem uma posição em Omã. Essa posição que tem uma posição de pelotização, tem ali uma produção de mais de 40 milhões de toneladas de minério, ele já está tendo um impacto e os investidores já estão sentindo. No primeiro momento, Yuri, a gente estava falando de preço do barril, no segundo momento a gente estava falando sobre ouro, agora a gente está falando de modelos de negócios que podem ser atingidos por esse aumento, por essa demora. Se em 5 dias, Yuri, nós tivemos uma alta de 11% por esse barril de petróleo, passando de 86, se durar, por exemplo, 5 meses ou mais tempo, os impactos podem ser cada vez maiores e atingindo mais modelos de negócio. Pois é, ô Gilvan, e claro, a gente sabe, né, que petróleo é o tipo de produto, de commodity que tem uma capacidade de se irradiar quando tem uma alta desse tamanho por diversos setores econômicos e cria aí uma preocupação, uma instabilidade. A gente já está vendo os Estados Unidos sentindo o efeito desta alta, como a Priscila Asbeck estava nos relatando. E aqui no Brasil, também o preço da gasolina pode subir por causa desta situação no Oriente Médio? Olha, um banco internacional ele fez um estudo mostrando que o Brasil tem uma diferença de 30% com a paridade internacional, por exemplo, no diesel. E a grande pergunta é, isso vai ser repassado? Nós iremos fazer essa atualização dos preços? Porque esse banco internacional, ele já destacava no seu estudo essa defasagem de preço. Então, a grande questão é, a gente tem aqui os primeiros impactos, né? Quais os impactos mais sensíveis? Primeiro vai ser a taxa de juros. Os juros futuros no Brasil, que é onde os investidores olham a expectativa para tomar suas decisões, fazerem financiamento, já se mostravam uma alta muito representativa. Logo em seguida, nós temos a próxima reunião do Copom, que era a grande expectativa de olharmos para uma taxa de juros cada vez menor, para reduzir o endividamento dos empresários, o endividamento das famílias e acelerar alguns projetos que possam gerar empregos. Então, você tinha uma discussão de 0,50, 0,55, mas que no relatório, na ata do Copom, já se destacava as consequências de um conflito geopolítico, onde o Comitê de Política Monetária seria cada vez mais paciente na queda da taxa de juros. A gente pode estar falando, por exemplo, de uma alta agora, nesse novo cenário, de só 0,25. Por quê? Porque os transportes é um componente muito importante no índice oficial de inflação no Brasil, que é o IPCA. Então, se os transportes tiverem, por exemplo, um aumento com o preço da gasolina mais cara, isso vai ser repassado para o núcleo do IPCA e isso pode chegar a um custo maior para as famílias e também o custo produtivo, Yuri, que eu tenho falado sobre isso em alguns momentos, que pode ser repassado. Como a gente estava destacando na reportagem anterior, a gente tem aqui um perigo de inflação, então vai ter que ter um pouco mais de cuidado nesse cenário. E se a gente está falando de inflação, isso certamente acaba tendo impacto em política monetária, por isso que todas as atenções vão estar voltadas para quando houver a reunião do Copom aqui no Brasil, do Banco Central, para entender como é que isso vai impactar a trajetória dos juros brasileiros, que já estão nesse patamar tão alto e agora que estão prestes a começar a queda, né, Gilvan? Vai saber quanto que todo esse conflito não vai afetar o ritmo
do afrouxamento aí da política monetária. E aí é claro que a gente vai sempre contar com Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, para nos ajudar a entender, antecipar os movimentos e os riscos para o nosso bolso aqui. Gilvan, muito obrigado, meu caro, mais uma vez, um bom trabalho para você. Para você também, Yuri, parabéns pela programação. A gente está aqui mostrando de maneira muito próxima do que está acontecendo e vamos continuar com a gente.